tua misericórdia para sempre será. Tu és Jeová, o Deus glorioso, tua majestade permanecerá. Tu és Jeová, o Deus poderoso, teu poder nunca mudará, porque só em ti reside a existência e a vida de tudo contigo está, e nas tuas mãos está o domínio, teu cetro para sempre permanecerá, porque és Ra, és Jireh, és Rafá, tu és Nissi, és Jeová, és Shammah, és Mikadiskim, Tu és Shalom, El Shaddai, o Adonai, porque tu és Jeová, porque tu és Jeová. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Diletos, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui para mais uma live, mais uma porção, mais uma partícula da Palavra de Deus, que nós temos falado de um assunto muito importante na matéria de tipologia bíblica, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento e também para o nosso enriquecimento espiritual e ministerial, de grande importância, principalmente devido aos tempos em que nós estamos vivendo. A necessidade do conhecimento quanto ao tabernáculo, quanto também a sua prefiguração, as profecias, vamos dizer assim, que o tabernáculo traz até a nós, porque é algo profético, trata-se do corpo do profeta, o profeta de Nazaré da Galileia. Trata-se do corpo dele. Ele mesmo citou e interpretou desta mesma maneira, dizendo: destruí esse tabernáculo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele falava do seu corpo, diz a palavra de Deus. Então, o tabernáculo é algo profético, é algo simbólico, ele é tipo, ele é sombra, ele é uma série de coisas mais que nós estamos aprendendo ao longo dessas lives, ao longo dessas colocações teológicas. E nós vamos aprender muito mais daqui até o término a respeito do que ele simboliza para nós. Onde nos encontramos no tabernáculo? Nós temos mais pela frente. Onde eu e você estamos no tabernáculo? Onde é que nós nos achamos? O que é que nós estamos fazendo? Qual a nossa parte no tabernáculo? Então, tudo isso é de grande importância, porque esse mesmo tabernáculo será visto no céu. E isso é muito importante para nós. Então, ele é eterno, ele permanece, ele existe até hoje o tabernáculo, como já aprendemos nas lives anteriores. Ele ainda existe, ele está de pé. Ele foi ressurreto há 2000 anos atrás e está vivo. O tabernáculo de Deus. Foi Deus quem o erigiu para a sua glória, para o seu louvor. Então ele permanecerá para sempre. E aí é onde nos cabe nos encontrarmos. Onde nós estamos nisso? Será que fazemos parte do corpo de Cristo? Lembremos-nos de que Jesus,
além de falar que era o seu corpo, vem o apóstolo Paulo e cita dizendo que nós formamos um só corpo em Cristo Jesus e que somos membros uns dos outros. E ele cita sobre a orelha, sobre a língua, sobre o olho, sobre as partes do corpo também. E aí é onde nós devemos meditar muito. O que será que estamos fazendo no tabernáculo? Ou será que nós não estamos no tabernáculo? Em que ponto dele? Em que lugar dele? O que somos nós no tabernáculo? Isso é muito importante, porque nós vamos formar o corpo da noiva, que é também o tabernáculo, que é o corpo de Cristo, diz a palavra do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, e nós somos parte da igreja, que parte desse corpo nós somos hoje, atualmente? O que é que nós estamos sendo? Ou não estamos sendo? Por isso, precisamos nos encontrar aqui e não depois do arrebatamento. Essas coisas precisam ser vistas por nós aqui mesmo. É aqui que nós vamos nos preparar para a subida e exercer a nossa principal função lá em cima. Mas o tabernáculo, ele vai ser tirado da terra. Amém? Será tirado da terra. E aí ele vai prefigurar aquilo que ele era, ou então figurar, vamos dizer assim, o tipo e o antítipo. Então ele será agora o antítipo, o verdadeiro, aquilo que não é mais sombra, aquilo que não é mais símbolo. Então disse o apóstolo Paulo, em partes nós vemos, e em partes nós compreendemos. Ele disse, mas quando vier aquilo que é verdadeiro, quer dizer, aquilo que é real, aquilo que é definitivo, então o que é em parte será aniquilado. Isso quer dizer que esses símbolos serão aniquilados e que outros também aqui na terra como símbolos não precisarão mais, porque o tipo só tem valor até a chegada do antítipo. Quando o antítipo chega, o tipo tem que desaparecer. Já não tem mais necessidade dele. Amém? Por isso precisamos compreender muito sobre o tabernáculo, porque ali está o concerto de Deus com o homem. Ali está o plano de salvação. Ali está o trabalhar de Deus, preparando o homem para poder ter o real contato com ele. Por isso o tabernáculo é um lugar de encontro com Deus. É a morada de Deus. Nós viremos para ele e faremos nele a morada, disse Jesus. Então, o que quer dizer isso? Nós somos o tabernáculo. Paulo usou esse termo. Pedro também usou. Ele disse, o Senhor já me revelou que eu vou sair, deixar este tabernáculo. Paulo disse que nós tivemos esse aqui por enquanto, mas teremos um outro, se esse aqui se desfizer, nós teremos um outro feito não por mãos. Opa, então entendemos agora que será o mesmo, porém, em corpo glorificado. É o que nós seremos. Muito bem, vamos então adentrar o que nós precisamos. Nós tivemos aí algumas coisas sobre o tabernáculo, tivemos as medidas do tabernáculo e hoje nós temos as principais peças do tabernáculo. As principais peças do tabernáculo. Esse é o nosso assunto de hoje e é de muita importância. Que peça você é? Em que peça você está trabalhando? Em qual delas você está exercendo a sua função? Vamos já adentrar e entender. Vou ler apenas um versículo que fala de uma peça, para depois nós adentrarmos as demais. Vejamos então, Êxodo capítulo de número 38, veja que a palavra de Deus nos mostra no livro de Êxodo, o início de tudo, lá no capítulo 25. Aqui nós já estamos no 38, citando o versículo que diz, capítulo 38, versículo 1, fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura.
ele dá aqui o aspecto, as medidas e a posição desse altar, que era o altar do holocausto. Aí talvez você me pergunte, pastor, mas o senhor começou de trás para frente? Sim, não esqueça que quando Deus manda fazer o tabernáculo, manda fazer as peças, ele não começa de trás para frente. Ele começa lá da arca em diante, de dentro para fora, como se dissesse, é daqui que eu vou sair. E nós não estávamos do lado de dentro, estávamos do lado de fora, porque estávamos diante de algo que nós nunca havíamos visto, algo desconhecido. Ninguém conhecia a Cristo. Por isso, a necessidade de você entender o percurso que nós vamos fazer hoje aqui nesse estudo. Vamos entender esse percurso porque é de grande importância. Ele é muito, muito mesmo, culto, vamos dizer assim, para a nossa mente comum. Há uma grande sabedoria de Deus colocada, e Deus sempre usa isso, principalmente no livro de Apocalipse. Ele diz, aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. Aqui há sabedoria. Aí ele solta outra, e assim por diante. Agora, não esqueça que lá atrás, os profetas sempre diziam, quem é sábio que entenda isso? Então, veja que Deus estava colocando a coisa aí e dizendo cada um que entenda. Jesus diz, quem lê, entenda. Não é assim? Quando ele fala do profeta Daniel, quando vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aí ele abre o parede e diz, quem lê, entenda. Não é? Jesus muitas e muitas vezes dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele estava fazendo? Ele estava desafiando o nosso entendimento, a nossa perscrutação das coisas de Deus. Como é que nós ficamos? Nós buscamos realmente, que o que busca acha, o que bate se abre, o que pede recebe. Se nós não nos interessarmos por isso, nós perdemos tudo e ficamos meninos na fé, levado por todo o vento de doutrina, como diz a palavra de Deus, e aí não temos firmeza, é o que você vê de vez em quando. Você encontra um crente hoje fazendo aviãozinho, pulando, rodando, pulando numa perna só. No outro dia você chega e ele está desviado. Ele está se queixando, murmurando, passando mal, não está bem, a vida não é bela, nada é bom, não sabe nem se ainda quer ir para o céu. Por quê? Porque não tem conhecimento, não tem raiz. E nós precisamos nos arraigar em conhecimento do Senhor, porque aí as suas raízes ficam fortes e elas ficam também fincadas junto a ribeiros de águas. Aí suas folhas, meu querido, nunca cairão. Amém? Entenda isso, é de muita importância. Vamos então pegar o tabernáculo, as peças do tabernáculo, as principais, de trás para frente, no colocar de Deus. Porém, para nós que somos seres humanos, essa é a parte correta, de trás para frente. O que quer dizer isso, pastor? Da entrada para dentro. Deus começa a falar todas as peças. Pode ver que a das últimas que ele vem falar é essa que eu estou citando, o altar do holocausto. Porém, é o início de tudo. E Deus começa de dentro para fora. É onde ele estava. Nós não. Nós começamos de fora para dentro. Nós não estamos lá dentro no Santo dos Santos. Então, vamos começar a nossa caminhada, porque ela é de muita importância para hoje, tá bom? Vamos lá. O altar do holocausto. Vamos começar com o altar do holocausto. Ele prefigura, ele nos mostra, nos revela a cruz de Cristo. É ali o lugar de ser imolado o cordeiro. Então, vamos agora, se prepara aí, você que está do outro lado, fica atento, tá bom? Você está agora diante do tabernáculo, bem na frente do tabernáculo, como se você parasse no deserto e olhasse para os lados e visse aquelas cortinas em volta, viu? De 2,5 metros de altura, não é? Em volta, a altura de um muro hoje. E de repente você não conseguisse ver direito o que estava lá dentro, exceto uma parte da cobertura do tabernáculo. E essa parte da cobertura, o que mais se destacava eram as peles de cabra, que não mostravam nenhuma beleza.
como se você não tivesse interesse agora de entrar. Mas o colorido das primeiras cortinas ali na frente, que era a porta, chamava um pouco a atenção e dava vontade de você conhecer o que estava lá dentro. E principalmente, se ali repousasse naquele momento, e fosse noite, por exemplo, e você olhasse e visse aquele clarão, sabe? Aquela coluna de fogo em cima, ou então de dia, a coluna de nuvem, você ia querer entender o que estava lá dentro, o que é que estava acontecendo ali. E é isso que nos chama a atenção. Veja que Moisés estava em cima do monte, quando ele viu a sarça queimando e não se consumia, ele disse: agora eu me virarei e olharei, verei, entenderei esta tão grande visão. E foi para perto. E isso é o que nos chama a atenção hoje. É assim que o Senhor nos chama, para perto de si. Então você está agora bem de frente. Você vai entrar, você vai lá dentro mesmo, no Santo dos Santos. Mas a primeira coisa que você vai ter que fazer é passar pelo altar dos holocaustos. Você não pode entrar direto no Santo dos Santos. Não tem como, não tinha nenhuma abertura. Eram muitas cortinas, ele cita 11 cortinas só para colocar em cima. Por cima você jamais abriria um buraco nele. Elas eram muitas e grossas cortinas. Era linho, era pele de cabra, enfim, não ia ter condição de você passar por cima. Por isso não adianta. Você quer encontrar-se com Deus, entre pela porta. Jesus disse que não entra pela porta, é ladrão e salteador. Então você está agora diante das portas do tabernáculo. O que você vai fazer? Vai passar por aquelas cortinas dianteiras, bem na entrada. Você está adentrando agora. Mas quando você acaba de passar as cortinas, você entrou no átrio apenas. Entrando no átrio, o que é que você vê ali? Você vê apenas, lá na frente, a tenda, aquela cabaninha com aquele colorido das 4 cortinas, muito bonita, cada uma de uma cor, que era a principal entrada para a tenda, e o átrio, que era o pátio em volta, bem amplo, chamando a atenção. Só a medida do pátio, ele tinha 50 metros por 25. Eram 100 côvados por 50. Então dá 50 metros por 25. Era bem amplo, maior que um terreno popular hoje. Você via aquilo e via também a tenda no meio. Mas a principal peça que você ia encontrar de cara, logo que você abrisse a cortina, era exatamente o altar do holocausto. Você não via nenhuma das outras peças porque ela estava escondida lá dentro da tenda. Então você olhava ali para o altar do holocausto e ficava talvez se perguntando: para que serve? O que será aquilo? Ali era o lugar onde se imolava o cordeiro. Ali era o Calvário. Ali era o início. Todos os cordeiros eram imolados ali. Eles entravam amarradinho e quando chegava ali, ia ser sacrificado. Ele ia ser degolado ali. Ele ia ser esfolado ali. E agora ia apresentar o cordeiro em holocausto. Justamente ali. Mas é dali que ia sair o sangue também. Para quê, pastor? Todas as peças do tabernáculo eram espargidas com sangue. O próprio sumo sacerdote tinha que pegar do sangue nos seus polegares e colocar na orelha direita, colocar também no polegar direito, colocar no dedão do pé direito. Ele tinha que adentrar assim até o Santo dos Santos. Isso quer dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, diz a palavra do Senhor. Então há necessidade para remir o pecado de derramamento de sangue. E é onde Jesus entra em ação. Somente o sangue do Cordeiro poderia nos dar livramento completo do pecado. Nenhum outro sangue poderia. Somente o sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus. Nenhum outro sangue poderia ser usado. Então veja, agora eles entram ali, os sacerdotes, começam a trabalhar justo no altar do holocausto. Dali sai o sangue para espargir. Todas as peças também eram espargidas com sangue. E depois com o azeite da unção.
Todas. Cada cortina, cada peça tinha que ter o toque do sangue. Se alguém está em Cristo, tem que ser lavado no sangue do Senhor. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deu para entender? Então, se você não se lava ali no sangue primeiro, não toca no sangue, não podia entrar agora na tenda pelas portas. Essa é a dignidade que nós temos, diz ainda a palavra de Deus na carta aos Hebreus, que é onde mais tivemos tipologia sobre o tabernáculo. Então ele diz que Cristo não entrou no tabernáculo celestial com sangue de bodes, com sangue de touros, mas ele entrou com o seu próprio sangue. Este é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é muito superior, esse é muito elevado, esse é exatamente o sacerdote e, ao mesmo tempo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem sabe você já começou a entender alguma coisa. Então você vai entender mais agora. Quando eu disse a priori, por que será que nós precisamos entender para poder sabermos aonde estamos no tabernáculo e o que estamos fazendo? Então você pode ser o altar do holocausto e ao mesmo tempo o sacerdote que trabalha nele. Cristo era o altar e ao mesmo tempo o sacerdote. E assim ele deu-nos ser também. Ele disse na sua palavra que ele mesmo comprou tudo isso aqui, esses homens de tribo, nações e língua, e eles serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo 1000 anos. O que quer dizer isso? Nós já estamos exercendo função sacerdotal. Já começamos, aonde Jesus está sentado à direita do Pai, como sumo sacerdote, que intercede por nós diante do Pai. E nós aqui intercedemos pelos homens e levamos as petições até Cristo, o qual entrega ao Pai. Toda a petição. Por isso ele diz, tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Muito bem, creio que você está entendendo. Então lá vai, primeira peça, mais importante e também a maior de todas as peças do tabernáculo, era exatamente o altar do holocausto. O altar do holocausto era uma peça tão importante, tão maravilhosa, que além de apontar para a cruz de Cristo, ela tinha suas colocações. Por exemplo, além de ser ela enquadrada, ela era bem quadrada. Ela tinha 2,5 metros de comprimento, viu? E de largura ela tinha exatamente 1,5 metro também de altura. Então ela ficava enquadrado, podia jogar o animal ali em cima, degolar, esfolar e botar fogo no animal. Esse altar era uma coisa tremenda. Tinha que ser apresentado um cordeiro de manhã e um outro na parte da tarde. Isso é de grande importância. Por quê? Se der tempo, vamos entender tudo mais à frente um pouco, para que você compreenda aquilo que eu venho falando sempre sobre judaizantes, peças que hoje se dão tanto ênfase a elas. Por exemplo, gente usando menorá, usando tanta coisa, vamos já entender para você compreender o que Deus fez no passado, que nada mais vale aqui na terra, hoje no presente, porque eram símbolos e eram tipos e agora são apenas sombras que se passaram e que para nada mais serve. Como Paulo fala na carta aos Colossenses, no capítulo 2, ele cita uma coisa maravilhosa. Ele diz que essas coisas são sombras das coisas futuras. Ele diz que ninguém vos engane a seu bel prazer, com pretexto de culto de anjos, se metendo no que nunca viu. Ele usa esse termo tão forte, se metendo em coisa que nunca viu. Então ele diz que os sábados, lua nova, essas coisas não têm nenhum valor. São sombra das coisas futuras, diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Depois você lê com bem calma, tá bom? Então, esse altar era um altar revestido completamente de bronze, preparado para esse trabalho
que era o principal sacrifício. Sem esse sacrifício, ninguém podia atravessar e entrar na tenda. Tem que passar pelo Calvário. Todo homem tem que aceitar a Jesus. Se não aceitar a Jesus, não tem como entrar no reino do céu. Não tem como entrar no Santo dos Santos. Não tem como entrar pela tenda. Não tem como passar em frente. Primeiro ele tem que se deparar com a cruz de Cristo. Tem que se deparar com o sacrifício vicário de Jesus. Tem que se deparar com o sofrimento do Cordeiro. Tem que se deparar com aquele sacrifício que anulou totalmente o fogo da ira de Deus contra o homem que havia pecado. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que é isso? O fogo da ira de Deus, ele arde constantemente. A Bíblia diz que arderá um fogo na ira dele, o próprio Deus falando através de Moisés, porque eu acenderei um fogo na minha ira que arderá até o mais profundo do inferno. Então, ele é um fogo consumidor. É um fogo que tudo que vem ele consome. Mas quando bateu ali o sangue do Cordeiro, ele anulou todo o potencial da ira de Deus. Ele aplacou, porque era um sangue puro, sangue santo, sangue perfeito, que pode anular toda a ira, e com isso ele quebrou a barreira de separação que havia entre nós e Deus, como diz Paulo na carta aos Efésios, e nos fez propícios ao Pai. Ele nos trouxe a salvação, quebrou essa barreira e nos uniu em uma só, Deus e o homem. Por isso, um filho se nos deu, uma virgem conceberá, dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel, quer dizer Deus conosco. Nós aprendemos na live anterior sobre aquela colocação do número 6 e o número 7, ambos juntos, como se fosse já o próximo segmento, porque o homem é imagem e semelhança de Deus, criado no 6º dia, tudo corresponde ao número 6, mas quando ele chega na perfeição, ele esbarra ali. Então é necessário juntar o 6 e o 7. Quando se ajuntam, então fica uma bênção. Se ajuntar o 6 e o 7 dá o quê? 13. Tem que tirar um, que é para ficar par. Fica 12. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eram 12 apóstolos. Mas aí teve que entrar um no lugar de um. Sabe por quê? Entrou Matias no lugar de Judas. Então agora acabou virando 13, não é isso? Só que só ficou apenas um, os 12. Amém? Na Jerusalém Celestial só cita 12. Acaba-se. Antigamente havia uma continha bem antiga que os antigos gostavam de fazer, que era a conta dos 9. Quem lembra disso? É bem antigo, só para os antigos mesmo, tá? Para tirar a prova dos 9. Então se somava. Por exemplo, você ia somando para tirar as provas e você somava 4 mais 4 mais 1 mais 2. Então dava o quê? 11. 9 fora, 3. Tirou 9, sobra 3. Era a prova dos 9. Aqui é o contrário. Aqui nós temos a prova dos 12. É o Senhor quem faz a prova e aprova quem Ele quer aprovar para permanecer nessa posição. Muito bem. Passando então um pouquinho, você já sacrificou, agora você é digno de entrar até o Santo dos Santos. Você já participou do altar do sofrimento, já está sofrendo, agora aceitou sofrer os restos das aflições de Cristo, então agora você pode continuar em direção à tenda da congregação, em direção ao Santo dos Santos. Vamos ver se você consegue chegar lá. Tem que passar pelo altar como sacerdote, agora você entra, mas sem passar pelo altar do holocausto, ser um sacerdote, não tem como entrar de maneira nenhuma. Então agora você pode entrar. A próxima peça que você vai encontrar chama-se a bacia de bronze, ou a pia de bronze. Esta pia era uma maravilha também. Outra coisa linda, a pia de bronze, ela simboliza a palavra de Deus. Tudo isso está no para que o sacerdote, após trabalhar no altar, você precisa trabalhar nele, do holocausto, ele tem que passar pela pia, lavar as mãos e os pés
para poder entrar na tenda. Tinha que lavar as mãos e os pés. Será que isso faz você lembrar de alguma coisa? Ah, eu lembro. Eu lembro de um homem que antes de morrer, na última ceia, ou primeira ceia, como você achar melhor, ele tirou uma toalha, pôs assim em volta de si e foi lavar os pés dos discípulos de um por um. Coisa tremenda, para poder colocá-los no tabernáculo. O tabernáculo ia ser desfeito e ele ia ressuscitar. Ele ia reagir, ele ia trazer de volta e agora ia colocar os discípulos nele. Eu e você estamos dentro do tabernáculo, porque estamos em Cristo. Se alguém não está em Cristo, está do lado de fora, está no deserto, está perdido. Mas em Cristo, no tabernáculo, nós temos tudo. Você vai já entender daqui para frente. Ali a água. Quando o sacerdote chegava ali, ele lavava as mãos e os pés, só que antes de lavar, ele olhava para a água e ele via o seu rosto. Olhando para o seu rosto, ele via as suas imperfeições, as suas rugas, as suas falhas no rosto. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu abro a Bíblia, eu começo a ver as minhas falhas. Eu começo a ver as minhas imperfeições. Eu começo a clamar a misericórdia de Deus. E dizer, ai de mim que vou perecendo, como disse Isaías. Sou um homem de lábios impuros. Não é assim que ele diz? Para poder entrar, eu preciso descobrir quem eu sou. Então agora ele lava as mãos naquela água maravilhosa, lava também os pés e começa a entrar em direção à tenda ou ao interior do tabernáculo. Ele continua a andança. Então ele viu o que até agora? Apenas 2 peças. Outra coisa que nos chama a atenção. Ninguém sabe até hoje qual a medida da bacia chamada pia de bronze. Aonde estava a água. Ninguém sabe até hoje o tamanho dela. Não tem a medida dela na palavra de Deus. Ela é uma peça sem medida. Será que você entendeu? Sabe o que significa isso? Isso é tipologia bíblica, tá bom? Então lá vai. Ela não tinha nenhuma medida e nem tem medida nenhuma, porque a palavra de Deus não dá para você medir o potencial que ela tem. Porque o Evangelho é poder de Deus, disse o apóstolo Paulo. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Tanto do grego, como do hebreu, do gentil, enfim, para salvar. A força é muito grande. O potencial é tremendo. Quando Deus fala, tudo tem que obedecer, tudo tem que escutar e alguma coisa acontece. Então, essa palavra, essa peça, ela não tem medida. Você nunca vai descobrir o potencial da medida de Cristo como verbo, como palavra, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Até hoje não tem homem que consiga entender. Os filósofos ficam loucos, porque não conseguem compreender a deidade de Cristo como homem e Deus ao mesmo tempo. Então ele era Deus, era homem. Existem tantas vertentes malucas que chegam a dizer que Jesus não morreu, porque ele era tão santo que não podia morrer. Olha a ideia. Então, na hora de morrer, ele virou algo e subiu. Entendeu? Ele saiu do corpo, ele saiu dali, ele era muito potente e não podia morrer. E isso nada tem a ver, é loucura. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse morrido, nós teríamos que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Realmente, Jesus morreu por minha causa e por sua causa. E também ressuscitou. Se ele não ressuscita, a nossa fé era vã, diz o apóstolo Paulo. Estaríamos todos perdidos e tudo jogado fora, todo o nosso trabalho de nada valia, porque ele não ressuscitou. Então a morte o venceu, e o pecado o venceu, o mundo o venceu, as trevas o venceram, mas para a alegria nossa e infelicidade das trevas e dos demônios de Satanás, Jesus diz, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele venceu as trevas, ele venceu Satanás, ele venceu o mundo, ele venceu os demônios, ele venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia.
para nos salvar, para que a nossa salvação fosse completa. Muito bem, ele agora lava as mãos, continua em direção à tenda. E veja bem, se você não lavar, não tem como entrar lá. Pedro disse assim, preste atenção, mestre, tu não vai me lavar os pés. Aí Jesus disse para ele, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Quer dizer, você não vai poder entrar no tabernáculo. Você não tem parte comigo. Pedro imediatamente disse, Senhor, lava também as mãos e a cabeça. Quer dizer, me dá um banho logo, eu quero entrar nessa tenda. Eu quero entrar nesse tabernáculo, eu quero ir no Santo dos Santos. Infelizmente, você vai encontrar muito crente hoje que não está preocupado em conhecer mais do Senhor. Deus se agrada de homens e mulheres que queiram conhecê-lo intimamente, que queiram adentrar o conhecimento, que queiram ir no Santo dos Santos, que queiram ir no mais profundo. Nada de ficar do lado de fora, nada de se contentar apenas com o altar do holocausto, e muito menos só com a pia de bronze. Deus quer que você veja mais peças, e isso eu te provo com a oração de Jesus. Ele diz, Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam também, para que eles vejam a glória que tu me has, porque tu me has amado desde a fundação do mundo. Então veja bem, ele tinha algo para mostrar para nós, ele quer nos mostrar muito mais ainda, e às vezes você para aí, na porta da tenda, não entra, quando não para lá no altar, outros param lá na pia e não querem adentrar para chegar até o local. Vamos então entender o que ele está dizendo em seguida. Passou agora aqui pelo altar, adentrou, lavou as mãos na pia de bronze, continue, não pare não. Corre agora a carreira que está proposta. Nós vamos para a terceira peça, que é a mesa dos pães da proposição, que simboliza, então ele entra agora naquela cortina. Quando ele entra, ele entrou no lugar santo. Primeiro entrou no pátio, agora ele entra no lugar santo depois que passa pela pia de cobre. E quando ele entra no lugar santo, o que ele vê logo de cara? Ele vai ver uma das principais, que é a mesa do pão da proposição. Significa Jesus, o pão vivo que desce do céu. Jesus, o pão da vida. E outra coisa, você encontrar pão no deserto não é fácil. Então, se você estiver do lado de fora do tabernáculo, vai ter fome. Mas quem está do lado de dentro não tem fome. Jesus disse, quem anda comigo nunca terá fome. Eita, coisa linda! Quem anda comigo não terá sede. Você não está do lado de fora, você está do lado de dentro. Então descansa em Cristo. Você tem de tudo do lado de dentro do tabernáculo. Então a primeira coisa que ele olha e vê é exatamente os pães. E isto aqui estava também em uma mesa. Estavam sobre a mesa. A mesa era a mesa da presença. Mesa da presença. Olha o nome dela. Que é onde ficavam os pães da proposição. Tinha 1 metro de comprimento, viu? Por 50 centímetros de largura. E 75 centímetros apenas de altura. Deus se preocupava com a coluna do sacerdote também, né? Sobre ela ficavam os 12 pães da presença. É os pães da proposição. Só quem comia era o sacerdote. Ele era comido todos os sábados. Quando comia eles, já repunha em seguida. Não podia ficar sem pão ali. Então, era colocado 2 pilhas. Eles eram arredondados, tipo pão sírio, que você já deve ter visto no supermercado. Então, colocava 6 aqui de um lado e 6 do outro. 12 pães. 6 de um lado e 6 de outro, que simboliza as 12 tribos de Israel. Como se fosse Deus dizendo, eu quero provisão para o meu povo. Eu quero que não falte pão na minha presença para o meu povo. Eu costumo dizer que há 34 anos eu venho desafiando e dizendo, você nunca encontra um cristão assentado numa sarjeta pedindo esmola com fome. Porque o Senhor supre todas as suas necessidades. Apenas seja um servo de Deus.
apenas seja fiel ao Senhor. Nada vai te faltar no tabernáculo. Fique tranquilo. Você não vai morrer de fome. Deixa o arroz subir de preço, deixa o feijão subir, deixa o azeite subir, deixa o que quiser subir. O Senhor vai cuidar de você. Ele vai suprir a tua necessidade. Ele mandou olhar até para as aves do céu, que ele sustenta cada uma delas e elas não passam fome. Ele sustenta muito mais a mim e a você. Ainda chamou os discípulos de homem de pouca fé. Amém? Então, veja bem, os pães da proposição estavam ali. Em seguida, ele olha então para o lado, viu? Bem do lado esquerdo de quem entrava. A primeira coisa que ele achava agora, ele olha para a direita, está os pães. Quando ele olha para a esquerda, agora havia 3 peças no lugar santo. Viu? Nós tínhamos 2 no átrio, agora nós vamos encontrar 3 no lugar santo, viu? E somente 2, vamos usar esse termo, no Santo dos Santos, tá bom? Na verdade era uma, mas era 2 peças, então se tornam 2, tá bom? Vamos lá. Ele olhava para a esquerda agora e via ali, naquele local, o candelabro, que estava prontinho também, que acendia, viu? Estava sempre aceso, que ali estava a luz, para clarear o local, para o sacerdote poder ministrar e trabalhar. Jesus diz também, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em treva. Não tropeça porque tem a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele clareia, é a luz que clareia todo homem que vem ao mundo. Muito bem. Então, você olhava para lá e via esta peça importante, viu? É uma peça muito importante. Fiz questão de marcar aqui alguma coisa para você ter uma noção. Ali estava, era o santuário bem do lado, era ouro puro, viu? Ouro puro batido, pesava 30 quilos de ouro. Você ouviu aí? 30 quilos de ouro. Quanto está custando hoje uma grama de ouro? Imagina o peso e o valor desta peça. Era conhecida como uma das peças mais caras do tabernáculo. Esta é a peça que muita gente está construindo ela ainda hoje, lá em Israel, se preparando para o próximo templo. Se der tempo, nós falaremos disso ainda hoje. Vou já explicar para você. Isso é de importância. Muito bem. Então, ela pesava exatamente 30 quilos de ouro. Ela dava iluminação o tempo inteiro. Ela não podia apagar de forma alguma, ficava sempre pronta para poder eles ministrarem. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Nós só vamos poder ministrar se a luz do Senhor estiver clareando. Veja que Jesus disse, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então ali era o momento de o sacerdote ministrar, enxergando as peças que estavam ali. Ele tinha necessidade, porque estava tudo coberto e cercado. E só quem entrava ali era o sacerdote. Eu não estou falando do Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote. Aqui entram os sacerdotes, tá bom? Muito bem. Aí você adentrava a sua frente, um pouquinho mais se adiantava, e você encontrava aqui agora o altar do incenso. Bem na frente, bem de cara, o altar do incenso. Então você já viu, o pão simboliza o corpo de Jesus e o sustento. Cristo é a nossa suficiência, a nossa abastança. Olhando para a esquerda, a luz clareava. A maravilha dali. Era uma peça com 7 pontas, como eu disse na live anterior. Então, 3 de um lado e 3 do outro. E uma no meio que sustenta as 6. O que quer dizer isso? 7. E o que quer dizer isso? Cristo no meio, sustentando o que é humano. Ele é Deus e sustenta o que é humano. E se ele não sustenta, nós não brilhamos de forma alguma. Muito bem. Então você adentrava um pouquinho mais e dava de cara com o altar do incenso. Pastor, e o que quer dizer isso? Representando o altar do incenso, as orações e adoração. Quando você ora e adora a Deus aqui, você está no altar do incenso.
Tem crente que não gosta de orar, não gosta de adorar. Chame para um culto de oração que ele não gosta. Chame para um lugar para orar, ele não gosta. Ele gosta de cantar, fazer qualquer coisa, mas orar, não. E isso aqui simboliza oração. Esse é um lugar de adorar em oração, fervorosa, buscar ao Senhor. Lá na frente você vai ver no livro de Apocalipse, quando o anjo vem e pega de incenso do altar, desse altar de incenso lá em cima no céu, e junta com as orações dos santos e as derrama sobre a terra. Imagina, eles derramam tudo isso. Olha o que vai acontecer. Nós aprendemos sobre as 7 taças. Por que as orações dos santos? Porque eles tinham pedido. Quantas vezes pediram a Deus? Estão todas ali. Pediram para ele voltar, pediram para ele agir, pediram para ele julgar a terra, pediram para ele julgar o mundo. Eles pediram tanto. Agora o Senhor vem e responde através dessa taça lançada lá de cima para baixo. Muito bem, esse altar dos perfume era um lugar onde o sacerdote chegava, tinha que oferecer apenas o perfume, que era com especiarias pronta para aquele lugar. Não era qualquer perfume, era só o perfume que Deus mandou fazer para poder apresentar naquele local, viu? Aí você encontrava esse local de trabalho, trabalhava, e agora você diz, eu preciso entrar no Santo dos Santos. Mas ali, só o sumo sacerdote podia entrar, e só uma vez por ano. Ele tinha que ser totalmente preparado, santificado, para depois entrar, e quando ele entrasse ali, ele entrava amarrado com um cinto, porque ninguém mais podia entrar. E se ele não tivesse santificado e morresse, ninguém o podia pegar o seu corpo e puxar para fora. Então já entrava amarrado, porque se caísse alguém puxava. Outra pessoa não podia entrar ali. Lá não tinha castiçal, lá não tinha esse menorá, lá não tinha luz, não tinha luz. Agora o que é engraçado é que a primeira peça que Deus fala é a arca. Lá só tinha um altar, só tinha a arca no lugar. Vamos já adentrar, vamos lá. Então você levantava a cortina e entrava no Santo dos Santos. Como estava lá dentro? Entrava com incenso, tem que entrar a Deus com oração, tem que chegar até a Ele com petições, com adoração a Ele. Então ele entrava no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote fechava a cortina atrás de si. Agora ele entra. E quando ele entra, está tudo escuro. Ali não tinha castiçal, ali não tinha menorá, ali não tinha nada. Somente a arca, e em cima da arca o propiciatório e os 2 querubins da glória. Não tinha mais nada. Ele entrava ali porque era o local da arca, era o local mais santo, chamado Santo dos Santos. Quer dizer, o átrio é santo, o local santo também é santo, mas esse aqui é o santo dos dois, o santo dos santos. E o que é engraçado é que as pessoas não entendem isso e acham que é santo dos santos, da quantidade de santo, nada tem a ver, entenderam? É o santo dos santos. E aí confunde com Jesus e chama Jesus de santo dos santos, que vai ser ungido quando ele voltar em Israel. Até os judeus falam isso também. E está totalmente errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não precisa ser ungido por ninguém. Quem ungiu Jesus foi o Pai, com o Espírito Santo, no dia em que ele desceu as águas batismais. Tem judeu esperando, preparando perfume para ungir o Messias quando ele chegar. Quem é que tem cacife para ungir Jesus, gente? Quem tem potencial para ungir o ungido? Quem é que pode ungir? A Bíblia diz que certamente o menor é abençoado pelo maior. Arão não se ungiu. Os seus filhos não se ungiram. Quem ungiu foi Moisés. Deus colocou Moisés acima deles todos. Agora alguém está acima para ungir Jesus? Impossível. Eu não sei de onde eles tiram essas ideias. Isso é perigoso. E às vezes até cai na cabeça de algum crente que não tem conhecimento e aí fica pensando dessa maneira. E até cita, já vi muitos escritos, já vi crente pregando, falando sobre isso. Tá, vamos em frente. Quando você entra,
encontra agora a arca. Essa arca da aliança, como era chamada, ela tinha inúmeros nomes. Arca do testemunho, arca do concerto, arca da aliança, a arca de Deus, enfim, ela tinha tantos nomes que não dá para enumerar todos aqui. Para você ter uma ideia, somando todos os nomes, e quantas vezes eles são citados nas Escrituras, eles são citados quase que 200 vezes. São muitos nomes e também muitas citações dos mesmos. Arca de Deus, enfim, porque ela é a peça mais importante para o povo judeu. Você já vai entender por que era importante. Porque ela estava com o propiciatório em cima. E Deus disse, ali eu virei e falarei contigo. Ali eu virei e me ajuntarei a ti. Olha o que Deus fala. Então é ali que Deus é propício no propiciatório. Então, essa arca, ela era de madeira de acácia, revestida por dentro e por fora, com ouro puro, a arca. Ela media 125 centímetros somente de comprimento e 75 centímetros de largura e 75 também de altura, nada mais. Bem pequena era a arca. Aí você diz, mas o que é que tem nela? Mais importante, quem olhava para dentro dela, como no caso dos filisteus, tiveram problemas. Ficaram cegos, adoeceram, outros morreram, porque ali está o testemunho de Deus. Entenderam? Ali está o testemunho de Deus. Será que você vai entender? Deixa eu ajudar. Dentro de você, no teu coração, está o testemunho de Deus. Ninguém pode saber o que se passa ali, só tu e Deus. Mais ninguém. Entendeu? É algo muito íntimo entre você e Deus. E se alguém tenta abrir para ver o que tem dentro, vai ficar cego. Se alguém tentar entrar na tua intimidade com Deus, vai ter problema grave. Porque é onde você conversa com o teu papai, é onde você tem intimidade com ele. Tá bom? É ali que está o negócio. Fizeram isso com Daniel. Ele tinha intimidade com o papai. Estava orando 3 vezes ao dia. Quando alguém o surpreendeu e o levou para a cova dos leões. E os leões comeram quem? Daniel ou os que fizeram ele ir para lá? Comeram os que fizeram ele ir para lá. Então quem tentar mexer na sua intimidade com o papai vai ter problema. Porque ele quer intimidade contigo. Mandou fabricar todo esse tabernáculo só para ter contato contigo e comigo. Só para que nós pudéssemos estar junto com ele. Ali eu me ajuntarei a ti, diz o Senhor. Muito bem. Então, ela tinha isso e era como se fosse o trono de Deus. Era ali que ele ia se assentar para conversar com o sumo sacerdote. Ali eu virei. Era o trono. Era o lugar onde ele chegava, se assentava ali. Tá bom? Como se ele estivesse ali assentado. Eu estou citando uma coisa simbólica para você entender. Ele não tinha nem como sentar no local, você já vai entender. Porque tinha 2 querubins em cima. Tá bom? Mas você vai entender o que eu quero chegar lá. Tá. A arca foi a primeira coisa que Deus falou dela antes de fazer todos os dados do tabernáculo. Ele já manda fazer exatamente a arca e as colocações dela, a medida dela. E o que tinha na arca? Havia apenas 3 coisas na arca. Não tinha mais nada. Na arca continha as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei, só, escrita de um lado e de outro, com os 10 mandamentos, era o que tinha lá dentro. E tinha também a vara de Arão, cortaram um pedacinho da vara de Arão, justo no lugar que floresceu e deu fruto, e colocaram na arca. A arca era melhor do que um refrigerador, era melhor do que um freezer. Você conseguia deixar lá dentro e não estragava. Não esqueça que o maná, você pegava ele hoje, amanhã ele estragava. Se pegasse a mais, ele estragava. Ele não suportava até o outro dia. E agora eles colocam 4,5 kg de maná dentro dessa arca e elas ficam anos lá dentro da arca. Entenderam? E não estragou o maná. Agora recorta pedaço da vara de Arão, o lado que floresceu, coloca também dentro da arca. Às vezes as pessoas falam, mas como cabia a vara de Arão lá dentro, se ela era tão pequena?
ela tinha 125 centímetros de comprimento. Uma vara não tem só isso. Mas cortaram um pedaço, viu? Que havia dado amêndoa, que era uma vara de amendoeira, e colocaram lá dentro. Mas o que é mais importante, as amêndoas não murcharam, não apodreceram, não amadureceram assim de estragar, elas permaneceram porque estava dentro da arca. Talvez tenha alguém perto de você, pergunta a ele se ele está dentro da arca, porque se tiver em Cristo, será permanente, ficará como está, porque Jesus não tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você está em Cristo, vai permanecer. Não tem quem possa mudar. Há um conserto entre você e ele. E a unção que está ali mantém aquilo com vida e vida com abundância. Ok? A arca aponta para o conserto e o conserto é Jesus. Ele é o cordeiro do conserto. E tinha também, junto com o maná, a vara, os 4,5 kg de maná, lá dentro, só 3 coisas e nada mais. Essas 3 coisas, com o tempo, a arca desaparece e agora perderam tudo e já não tinha mais nada, nem arca, nem maná, não tinha mais nada. Mas vamos em frente para você entender, senão não vai conseguir entender muita coisa, tá bom? Então lá vai. Em cima da arca, agora, vem a 7ª peça e última. E o que era, pastor? Era o propiciatório, que simboliza a presença de Deus. Essa é a mais forte de todas. Ela tinha que ser colocada em cima da arca, era uma espécie de tampa que ocultava o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Então, colocava agora a tampa em cima, a tampa era o propiciatório. Como se Deus dissesse: a lei fica aqui embaixo, a tampa vamos separar. Eu vou te livrar do jugo da lei. Vem conversar comigo. A lei está aqui, mas eu te livro dela. Vamos conversar entre nós. Ele tentou conversar com Caim. Caim não entrou em acordo. Ele tentou conversar com Adão. Adão jogou a culpa para a mulher. Enfim, ele quer conversar com você. Cometeu uma falha, conversa com ele. Ele resolve o problema. Ele resolve a tua situação. Não é o fim ainda não. Ainda tem jeito. Ele disse: olha, Caim, se tu obrares o bem, haverá aceitação para a tua oferta. Eu não descarto ninguém, Caim. O homem é que se descarta sozinho. Vem para cá, Caim. Vamos conversar, ainda tem jeito. Caim não quis. Assim também muita gente faz hoje. Conversa com o Senhor teu Deus. Ele tem uma saída para o teu problema. Ele tem uma saída para a tua situação. Ele tem vitória ainda para você. Ele tem cura para a tua enfermidade. Ele tem libertação para esse problema que te aflige, que você não consegue se libertar. Continua fazendo os mesmos erros. Ele tem a libertação para você. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, diz a palavra do Senhor. Então essa tampa, ela era de uma peça só, com esses 2 querubins que ficavam bem em cima, fechando, tapando, escondendo, ocultando as 3 coisas que estavam ali dentro da arca. O que chama a atenção é isso aqui, que eu vou dizer para você. Que os querubins estavam de asas abertas, ambas as asas encostavam do outro, e diz a Bíblia que eles faziam sombra sobre a arca. Repetindo, ele fazia sombra sobre a arca. Às vezes você canta: Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas. Entendeu? Então os querubins faziam sombra. Aí você entende o quê? Se ali não tinha luz, ali era totalmente escuro, da onde vinha essa sombra? Eu já te explico. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava ali com o incenso, o que acontecia? Algo tremendo. A glória de Deus se manifestava e clareava todo o ambiente. Somente debaixo das asas dos querubins ficava aquela sombra sobre o propiciatório, como se fosse uma espécie de proteção ali no lugar. Por isso diz sempre: Deus é o que habita entre os querubins. Deus disse: ali eu vou falar contigo daquele lugar. É daqui que nós vamos conversar. Muito bem. Então, aquele clarão
que chamamos de Shekinah da glória de Deus, tomava posse do lugar, clareava tudo, a fumaça ficava linda do incenso que ele levava, que eram as orações. Isso quer dizer que quando você começa a orar e você está no Santo dos Santos, a unção toma posse, o clarão da glória de Deus toma posse, as trevas não conseguem ficar ali, porque ele disse: eu sou Deus, a minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor a imagens de escultura. O que quer dizer isso? Quando você se dobra diante dele, as trevas têm que sair, os demônios têm que bater em retirada, porque a presença do Senhor se manifesta. Pode ser no teu quarto, na tua sala, no teu banheiro, seja lá onde você escolheu para orar, ele está ali. E ele não quer nem saber quem está em volta. Quando ele chega, alguma coisa acontece. A glória toma posse, o clarão toma posse. E então é onde querubim, se tiver ali, tem que se abaixar, abrir as asas e deixar a glória de Deus se manifestar no local. Queridos, preste bem atenção uma coisa que eu quero passar para você. Estas peças todas que nós vemos aqui, a Bíblia nos fala que Deus encheu do Espírito Santo alguns homens para fazer essas peças. Isso quer dizer que não eram esses homens apenas trabalhando, mas era o Espírito Santo trabalhando neles. Ele diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então é aí onde se encaixam certas palavras. E o que quer dizer isso? Eles então trabalharam nessas peças, deixaram elas do jeito que Deus queria. O que quer dizer isso hoje, pastor? Que eu quero dizer é que os menorá de hoje não têm valor. Os que estão fabricando para o templo de Israel, nenhum valor tem. Nas igrejas que você vê por aí, até vendendo essas coisas, não tem nenhum valor. Porque quando desapareceram a arca juntos, foi tudo junto também. Arca que serão feitas não tem valor. Então, quando o Império Romano tomou posse, por meado dos anos 30 a.C., já não tinha mais nada no Santo dos Santos. Quando Jesus chegou, já não tinha mais nada no Santo dos Santos. Tinha somente a Torá. Não tinha mais nada. Por que que não tinha nada? Se já fazia tantos anos que elas tinham desaparecido. Era para ter alguma coisa. Quando Jesus chegou, já por quase 600 anos havia desaparecido essas peças. E por que Jesus não mandou fazer? E por que alguém não mandou fazer? Porque não havia homens ali para fazer essas peças, elas não tinham mais valor. Elas são símbolos. E agora, pastor, como eu vou entender isso? Você já vai entender. Essas que estão sendo feitas nas igrejas, às vezes até evangélica, é como se fosse abominação. Se Deus quisesse, não teria dado fim nesta verdadeira. Porque não tem homens agora para fazê-las. Homens cheios do Espírito Santo para trabalhar nelas. Pastor, e a igreja? Igreja não tem nada a ver com o judaísmo. Igreja é igreja. Só tem uma coisa que a igreja tem que fazer pelo judaísmo. Pregar para eles, orar por eles, amá-los, porque através deles nós recebemos a salvação. Nunca esquecer disso. Paulo dizia isso. Nós recebemos dele os bens espirituais, é muito que nós demos a ele os temporais, quer dizer, as coisas dessa vida. Então Paulo diz que usava até de emulação para ver se salvava alguns. Ele amava, ele desejava até ser cortado da terra. Paulo nunca mandou fazer o menorá. Paulo nunca mandou fazer uma arca da aliança, nunca mandou fazer nada disso, porque ele sabia que não tinha valor nenhum. E nem foi mandado fazer, os sacerdotes não mandaram fazer. Sabe por quê? Porque ele sabia que não tinha homem autorizado por Deus para fazer. Quem trabalhou nessas peças, sabe quem foi? Um homem chamado Basilael e o outro chamado, sabe de quê? Aholiabe. Esses dois homens, Basilael e Aholiabe, foram cheios do Espírito. Deus mesmo disse: eu tenho enchido eles do Espírito e de sabedoria para trabalhar nesse material. Ainda falou assim: eu chamo eles por nome. Como se dissesse: você não me põe ao outro.
Eu quero só esses. E agora Deus nunca mais autorizou ninguém a fazer. Qualquer que fizer, está fazendo errado, porque ele não mandou fazer. Nem os sacerdotes fizeram. Quando voltaram do cativeiro, não fizeram. Quando chegou os dias de Jesus, não fizeram. De lá para cá, não fizeram. Agora que puseram na cabeça os judeus que o Messias vai voltar e que eles precisam estar preparados com o templo e com essas peças do templo. Pastor, e o que significa isso? Como é que são essas peças do templo? São essas que eu estou acabando de falar para você. Os judeus já têm até elas prontas. Mas quem fez? Alguém cheio do Espírito? Não. Quem é cheio do Espírito hoje é só a igreja. O Espírito Santo está trabalhando uma outra forma hoje. Na forma de preparar filhos de Deus. Não é a forma que se trabalhava no passado. Jesus chegou e disse para os discípulos, quando eles queriam botar fogo em Samaria, ele disse, vós não sabeis de que espírito sois. Eles pensavam que estava na mesma unção de Elias, o espírito de Elias. Não, nós não estamos nessa. Nós estamos numa outra unção. Espírito da graça. O espírito de coragem que nos ensina a clamar Abba, Pai. Entendeu agora? É totalmente, quando a igreja for retirada, esse espírito vai junto. O Espírito Santo virá numa outra forma para levantar os 144 mil. Não, essas peças que vão colocar nada tem a ver. Essas peças que vão colocar lá serão até profanadas, porque também não tem valor. O anticristo vai entrar lá. Vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Porque os homens que fizeram também assim. E é bom que você saiba. Tem pastores já fazendo já suas lives também, fazendo uma série de estudo. E tem problemas aí. Vou já explicar por quê. O Donald Trump conseguiu fazer um acordo de paz com os Emirados Árabes e Israel, junto com os representantes dos Emirados Árabes, 2 países. Quer dizer, que fizeram aliança. Tem mais países lá. Muito bem. Pastor, então agora já vai ser arrebatado a igreja? Não. Embora tem pastores aí dizendo que agora já vai ser arrebatado porque já fez um acordo. Esse acordo de paz, presta atenção que estou lhe dando uma revelação de Deus. Esse acordo de paz não corresponde ao acordo de paz que o anticristo fará. O anticristo fará um acordo de paz por 7 anos. E é com muitas nações. Uma vai representar os Emirados Árabes, todos os árabes, etc., os muçulmanos e todos eles, e aí as demais se agregam e haverá um acordo de paz por 7 anos. Esse acordo que está sendo feito aí não é de 7 anos, é apenas um acordo de paz que está se fazendo. Mas nada tem a ver, esqueça, não tem nada a ver com o acordo de paz que será feito pelo anticristo. Então, quando fizer esse acordo de paz, muita gente vai ser enganado e aí vai adorar, porque vão refazer o templo, vai pôr essas peças no templo e essas peças não têm nenhum valor. Primeiro, eles vão fazer uma arca, mas não tem a tábua da lei. Eles não têm os 4,5 kg de maná. Eles não têm também a vara de Arão. Eles não têm nada disso para pôr dentro da arca. Então não tem nenhum valor. E nem tem pessoas capacitadas para fazer o propiciatório. Isso está tudo em desconforme. Outra coisa, pastor, e por que o maná foi para onde? O maná está guardado, querido. Jesus foi bem claro e disse, ao que vencer, eu daria comer do maná escondido. Está lá guardando eu e você. A Bíblia diz que será visto no templo de Deus a arca do concerto. Não está aqui. Os que vão fazer aqui são pior do que réplica. O que vão fazer aqui são coisas que não condiz nem com a palavra de Deus, nem com a vontade de Deus. É tanto que ele vai permitir o anticristo chegar lá e profanar tudo, porque nada tem a ver com ele. Aleluia! Eu acho que você deve estar entendendo. Então, tomem muito cuidado, porque essas peças, elas já foram trabalhadas por homem cheio do Espírito, que Deus chamou pelo nome para fazer. Tá? Não vou falar sobre o nome, porque a hora já está chegando aí, não dá mais nem para falar muita coisa. Mas entenda uma coisa,
Você hoje é uma dessas peças também do tabernáculo. Você foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Você foi forjado por Ele. E muita gente ainda está sendo forjado ainda na fornalha da aflição. O ouro é derretido. A Bíblia diz que a nossa fé é provada, mais provada do que o ouro e a prata. É na luta que a nossa fé é provada. Pedro disse isso, Paulo disse isso também. Essa fé provada é quem vai dizer o que nós somos. A peça fica pronta. O ouro tem que ser derretido. Quando não, no caso do menorá, é ouro batido para deixar prontinho agora. Então você é uma dessas peças trabalhada pelo Espírito Santo de Deus para render louvores ao Senhor, para adorar ao Senhor, fazer parte do templo do Senhor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é um templo no templo. Por isso a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era o tabernáculo no meio e as cabanas em volta, cada um na sua tenda. Assim também, quando nos ajuntamos na igreja, nós ficamos em volta e ali Cristo está no meio. O verdadeiro tabernáculo no nosso meio na igreja, os irmãos e irmãs todos adorando a Deus em volta, cada um é uma tenda. Cada um é uma cabana e ali está a festa dos tabernáculos. Cada culto nosso, principalmente desse povo pentecostal, desse povo de Deus, cada culto corresponde às 3 festas de Israel. Tabernáculo, Pentecoste e a festa principal que era a Páscoa. Por quê? Porque quando começamos o culto, o Cordeiro se apresenta. Só podemos orar para iniciar um culto se for em nome de Jesus. Então aí entra o altar do holocausto, aí entra o Cordeiro Imaculado. Imediatamente a Páscoa se estabelece ali. Em seguida nós temos o Pentecoste, o poder de Deus. Viu? Batismo no Espírito Santo, nós temos gente falando em línguas, nós temos gente gritando em línguas, enfim, Pentecoste está presente. E também o tabernáculo, por quê? Porque estamos em volta do verdadeiro tabernáculo, que é o corpo de Cristo. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O tabernáculo está vivo. O tabernáculo ressuscitou, o tabernáculo está no nosso meio e nós devemos reverenciá-lo e aproveitar, porque aonde você estiver, ele estará contigo. Lembre-se, tabernáculo desmontava e montava novamente, você levava ele consigo. Você leva Jesus consigo para onde você for. Ele deixa você desmontá-lo e montá-lo novamente. Ele deixa você preparar. Quando você começa a falar de Jesus para uma pessoa incrédula, você está montando o tabernáculo ali. Quando acaba que ele fala, eu quero aceitar Jesus, o tabernáculo entra em ação. Começa o sacrifício. Começa agora o altar do holocausto. Jesus já morreu por mais um. Ele agora começa a ministrar. Ele agora é lavado. Ele vai entrar para o Santo dos Santos. Ele vai adorar também em espírito e em verdade, e ele vai ver a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.